Nesse momento, 1 Tessalonicenses 5,18. Por que devo ser grato? Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou, na revista atualizada, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que muda ali de uma versão para outra é a primeira parte, mas o significado é o mesmo. A King James atualizada nesse versículo dá uma riqueza maior, porque na área diz, em tudo dai graças, e na King James atualizada diz, dai graças em toda e qualquer circunstância. Ampliou aqui e deu mais sentido às palavras. Aquilo que o irmão Luciano estava falando sobre os cânticos, não cantamos só para cantar, não cantamos só para termos emoção, só por causa do barulho, do som, mas nós estamos adorando a Deus, falando com Ele, adorando a Ele através das palavras, sendo verdadeiro com Ele. Irmãos, antes que eu esqueça, lá no mural tem a nova lista da Cesta do Amor. Então, para 2024, daí você pode colocar o seu nome lá nos itens que você desejar, tá? Depois, no final do culto, você pode fazer isso. Muito bem. Por que devo ser grato? 1 Tessalonicenses 5,18, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E, irmãos, eu confesso que não é fácil ser grato. Pelas duas circunstâncias que falei no início, uma delas é meus desejos carnais, meus desejos por mais e mais, não me levam a ser uma pessoa grata. E o mundo à minha volta também não me incentiva a ser uma pessoa agradecida. Mas nós temos uma ordem aqui, um comando. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes esquecemos de ser gratos ao Senhor. Então, eu preparando essa mensagem, percebi como eu sou falho nisso, como esqueço disso, como muitas vezes, de maneira proposital, eu nem lembro de ser grato ao Senhor. E muitas vezes também, como ser grato a Deus diante do que estou passando, ou não estou passando nada grave, nem uma luta grave, nem um problema grave, nem uma batalha grave, mas e se eu passasse por tal e tal coisa, como que eu vou conseguir ser grato por aquilo? Então são coisas que passam pelas nossas mentes, mas é um comando do Senhor. E quando o Senhor dá um comando ao seu povo, Ele não simplesmente diz assim, faça, e daí do outro lado eu digo, mas como? E o Senhor do outro lado diz, te vira. Não, Ele não faz isso. Ele dá o comando e me dá graças para que eu cumpra com o seu comando. Ele me ajuda. MacArthur disse que a ingratidão é uma característica do homem não salvo, dos incrédulos. A ingratidão é uma característica de uma pessoa que ainda não colocou o seu coração perante Deus, de uma pessoa que ainda não reconheceu o Senhor como seu Deus. Consequentemente, a gratidão é uma característica do homem salvo, do verdadeiro Filho de Deus. Isso quer dizer que todo filho deve ser uma pessoa agradecida. E fazer diferente disso, então seria pecado. Todo filho de Deus, em algum ponto de sua vida, se pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já não fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. De modo generalizado, é a de ser grato. Então eu não estou falando aqui a vontade específica de Deus para a minha vida. Essa eu preciso procurar sempre em oração
e andando conforme as oportunidades, as portas, fechadas ou abertas. Mas existe a vontade geral de Deus sobre a vida de todo homem. Inclusive, é a vontade de Deus também para os incrédulos. Só que o incrédulo ele precisa antes colocar sua fé em Cristo para depois ser grato. Mas é a vontade de Deus esta, para todo filho de Deus. O Salmo 69:30 diz assim: em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, em meus agradecimentos exaltarei a Ti, Senhor. Olha que interessante. Em cânticos, nós já cantamos. Para aqueles que chegaram no horário correto do culto, já conseguiram participar do culto em cânticos. Tá? Eu louvarei o nome do Eterno em cânticos, e em meus agradecimentos exaltarei a Ti. Eu agradeço a Deus. Ele está falando nesse salmo aqui, no momento do culto deles lá, Israel. Então percebo que existe um princípio. Eu sou grato a Deus no culto. O culto ele serve para ser grato a Deus, para agradecer a Deus. Eu vou chegar lá, vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso mais adiante, tá? Mas já fique com isso em mente. Então, ser grato a Deus é saber e realizar. Eu só não sei, mas eu realizo, né? Eu sei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e realizo ela. Romanos 12:2 diz assim, ó: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu renovando a minha mente, quer dizer o quê? Que eu não vou mais pensar a vida conforme o mundo pensa. Então, eu não vou pensar profissionalmente conforme o mundo pensa, vou pensar biblicamente, porque eu renovei minha mente. Eu não vou pensar como viver a vida conjugal conforme o mundo ensina, mas conforme a Bíblia ensina, porque eu renovei minha mente. E assim por diante. Minha mente foi renovada. E assim eu sei, por a minha mente ter sido renovada pelo Espírito Santo, e ter sido transformada e renovada, eu conheço qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por conhecer então a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, eu realizo ela na minha vida. E uma delas é o ser grato, ser agradecido. John Gill comentou o seguinte: em tudo dê graças a Deus Pai, em nome de Cristo. Porque o nosso versículo lá em 1 Tessalonicenses diz isso, né? Por Cristo. Graças devem ser dadas a Ele por todas as coisas, para todas as coisas boas temporais, pelos nossos queridos, pela preservação deles, pela comida e vestimentas, por todas as misericórdias de Deus por sua palavra, pelos ministros do Evangelho, para bênçãos espirituais, pela salvação, pelo céu, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso líder, Salvador e advogado, pela vida, pela paz, pela alegria, pelo conforto, pela justiça, pela salvação dele. Graças devem ser dadas a Deus em todas as circunstâncias da vida, na adversidade como fez Jó, quando não se está em um estado de alma tão confortável e agradável, pois poderia ser pior. Devemos dar graças, mesmo sob as tentações de Satanás, visto que podem ser maiores e mais pesadas, e visto que a graça de Deus é suficiente para sustentá-los e libertá-los, e visto que existe um sumo sacerdote e salvador tão simpatizante, graças devem ser dadas, mesmo em aflições de todo tipo, visto que são todas para o bem, temporais, espirituais ou eternas. Então John Gill ele vai citando várias questões que devemos ser gratos. E muitas vezes eu lendo, né, o que John Gill escreveu, eu às vezes eu esqueço de coisas que ele escreveu aqui, de algumas dessas questões que ele escreveu aqui. Mas pastor, como dar graças pelo que não tenho? E até gostaria de ter. Isso é uma questão lógica.
Dê graças pelo que você tem, não pelo que não tem. Também você não sairá por aí agradecendo pelas mazelas da vida, pelas desgraças da vida, mas você deve dar graças a Deus por lhe sustentar e guardar a sua fé nessas situações. Então, pastor, eu estou passando por situações terríveis, difíceis, e muitos irmãos, muitas famílias têm passado por lutas, mas você mesmo assim pode ser grato a Deus. Pelo quê? Pela graça dele sobre a sua vida, por ele derramar o seu poder, o seu conforto, o seu amor, o seu carinho, a sua orientação sobre a sua vida, e por você conseguir então ser fiel a ele, continuar tendo boa consciência, mesmo no meio da desgraça, mesmo no meio da luta. Então, nós podemos ser gratos a Deus, nós não vamos ser gratos pela desgraça em si, mas nós seremos gratos porque Deus está me sustentando no meio da desgraça pela qual eu estou passando. Interessante isso, né? Então não é assim, Senhor, Deus, muito obrigado pelo acidente ou pelo terremoto. É ilógico, né? Agradecer por um terremoto, por um acidente, coisa assim. Mas, Senhor, muito obrigado pela tua graça, teu conforto e tua coragem diante desse acidente. Senhor Deus, muito obrigado por me sustentar materialmente e espiritualmente nesse terremoto. Dois exemplos que eu citei. Efésios 5:20 diz o seguinte: cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus dar graças a Deus não significa necessariamente dar graças por tudo, mas sim por todas as situações, porque até mesmo em meio a momentos difíceis Ele está conosco. Então, aquele renovar da mente, o transformar ou renovar da mente, é quando eu passar por certas dificuldades e lutas, eu responder aquelas dificuldades e lutas que eu estou passando de forma bíblica, de forma que agrade a Deus. Eu não vou largar os betes, né? Eu não vou me entregar, eu não vou relaxar, a coisa está difícil, não está fácil, eu vou pecar mesmo. Deus não está olhando para mim, eu vou fazer o errado mesmo. Não há solução. Essa palavra não há solução deveria sair do vocabulário de filhos de Deus. Porque alguém que diz que não há solução é alguém que não tem fé no Senhor Deus. Porque há solução para todos. Mas não aconteceu conforme eu pensava, mas a solução não é conforme eu quero. A solução é conforme o Senhor quer, conforme Ele permite. Então, muitas vezes a solução não é da forma que nós pensamos, mas há solução sim. E, em último caso, tudo o que Deus deseja é que os seus filhos, passando por tudo o que passam, no final das contas se mantenham fiéis. Não desistam. Não percam a batalha. Lembra de Jó? Perdeu tudo. Ele perdeu aos filhos, todos foram mortos. Todos estavam reunidos em um temporal e matou todos. Jó perdeu todo o seu campo, ele era um fazendeiro muito rico. Inimigos vieram lá e atiraram fogo em tudo. E Jó foi tendo uma desgraça em cima de desgraça sobre desgraça, né?
Bíblia diz que Deus nos abençoa, né? Dá graça sobre graça. E a Bíblia ensina que Jó, perante tudo isso, não pecou contra Deus. A esposa de Jó também agiu daquela forma, dizendo para ele: larga esse teu Deus, amaldiçoa aí o que aconteceu. Mas Jó não continuou firme. Os amigos de Jó culpavam ele. Ele foi acometido por feridas. Ele coçava com cacos de vidro, né? E a Bíblia diz que em tudo o que aconteceu com Jó, em todas as suas palavras, ele até indagou Deus, discutiu com Deus, mas no final ele não pecou. E outra coisa muito interessante sobre a vida de Jó: quando nós lemos o livro de Jó, nós entendemos o porquê que ele estava passando aquilo, nós entendemos as cenas por trás, né? Lá dos panos, né? A questão de Satanás, a conversa de Satanás com Deus, nós entendemos tudo isso. Mas Jó não estava entendendo, Jó não sabia de nada sobre isso. Jó não sabia que tudo isso estava acontecendo. Então para nós fica mais fácil. Não, se fosse eu, seria mais fácil. Não seria, porque se eu no lugar de Jó, eu não estaria entendendo o que estava acontecendo por trás lá, no mundo espiritual. Nós sabemos porque temos já o livro escrito. Então dar graças a Deus não significa necessariamente dar graças por tudo, mas por todas as situações, porque Deus está conosco. Precisamos dar graças por tudo, sabendo que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem do seu povo, que Ele o ama. Conforme Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Muitas vezes nós lemos os versículos da Bíblia, nós lemos a Bíblia e nós pensamos: agora que eu sou filho de Deus, minha vida será perfeita, eu serei perfeito e não pronto, melhor do que a loteria o que eu tenho. E a Bíblia ensina que não é assim. A teologia da prosperidade não existe na Bíblia, é uma teologia ensinada por algumas igrejas, é de homem. A Bíblia ensina que haverão perdas, haverão sacrifícios, haverão dificuldades, haverá sofrimento, haverá lutas, e em tudo isso Deus estará comigo com a sua graça, me dando graça para passar. Agora, você já pensou sobre isso? Uma pessoa que realmente coloca fé em Deus e quer segui-lo é porque ela está sendo sincera com o Senhor. Ela entendeu a palavra e está sendo sincera com o Senhor. Por quê? Quem no mundo, em sã consciência, quer seguir algo que vai sofrer? Sai aí pregando o Evangelho. É o seguinte: todos aqueles que seguirem Cristo vão sofrer perseguições, terão perdas na vida, terão que fazer sacrifícios. Ninguém vai querer. É por isso que algumas igrejas são abarrotadas de gente, porque eles não pregam isso. Eles não pregam a Bíblia, porque está lá na Bíblia. Então eles só pregam o quê? Eles só pregam uma parte da Bíblia, que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo maravilhoso, que é melhor do que ganhar na cena, que não vai ter mais nenhum problema. Isso é uma pregação mentirosa, falsa, fake news. A Bíblia não ensina. Muitas pessoas estão sendo enganadas. E se a pessoa estiver com problemas na vida, mas pastor, o senhor não ensinou? Sim, o problema é que você não tem fé. A culpa não é com a minha pregação, é com a sua fé. Não, a culpa é com a pregação dele. Ele é culpado por pregar de forma errada, de forma não bíblica, e Deus vai cobrar. Então, irmãos, estamos
certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Mas, irmãos, mesmo que a Bíblia fala das lutas, das perdas, dos sacrifícios, das dificuldades, das batalhas, ela também fala que Deus abençoa a vida dos seus filhos. Ela também fala que Deus abençoa os seus filhos, que Deus os ama, Ele os conforta, Ele os encoraja, Ele lhes dá capacidade para que consigamos ser fortes e continuar essa jornada. Wayne House disse o seguinte: a gratidão deveria ser uma característica da vida cristã em todas as circunstâncias. Não é dar graças por tudo, mas em tudo. Nada revela de forma mais poderosa uma caminhada com Deus do que a contínua gratidão. E um exemplo disso no Antigo Testamento, que eu já citei, foi quando Jó perdeu seu dinheiro, seus filhos, sua saúde. Ainda assim, ele bendizia o nome de Deus, mesmo diante de suas tragédias pessoais, e não por causa delas. Jó 1, 21 e 22 diz assim: e exclamou em oração, Jó: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Isso é muito forte. Era um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito próximo com o Senhor Deus, porque Jó na sua oração diz: olha, eu entrei nesse mundo sem nada e vou sair sem nada desse mundo. O Senhor me deu, o Senhor tomou, Ele tem o direito. Louvado seja o nome de Deus. E daí depois é escrito sobre Jó: em todas as suas atitudes Jó não pecou, e jamais ele culpou a Deus por algum revés da sua vida. Irmãos, eu tenho visto na vida de muitos agindo dessa forma, de muitos irmãos e irmãs passando por lutas, dificuldades, batalhas, desgraças, e não culpando Deus pelos reveses da vida, e louvando e sendo grato a Deus, não pela situação, mas por conseguir passar pela situação de forma a não enlouquecer. Porque um homem sem Deus enlouqueceria por muito do que os irmãos têm passado nas suas vidas aqui na nossa igreja. Muitos incrédulos se suicidariam, entrariam em vícios sexuais, vícios de drogas e outros vícios e crimes por causa da situação que eles iriam passar. Muitas situações, até as mesmas situações que irmãos da nossa igreja têm passado. E por que nós, como filhos de Deus, não fazemos isso? Porque somos gratos não pela situação, somos gratos porque conseguimos passar pela situação, pelo vale da sombra da morte, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, com o conforto dele. Então isso é um testemunho enorme. Então, de repente, o seu nome poderia estar escrito no lugar de Jó aqui, né? O seu nome você pode ler lá no lugar de Jó. Agora, pessoas mal agradecidas ou que não são agradecidas, elas acabam ofendendo outras pessoas. E também elas ofendem ao Senhor Deus. Porque geralmente são pessoas fartas, cheias, exigentes e auto-merecedoras. Já falei várias vezes aqui que o dar, né, minhas ofertas, dar meus dízimos, dar meu tempo, ele é um remédio contra a idolatria ao dinheiro e contra a mesquinharia, né? E o remédio contra o orgulho e o auto-merecimento é o ser grato a Deus em toda e qualquer situação.
A vida do crente deve ser caracterizada por gratidão. O verso diz que devemos ser gratos se estamos em Cristo. Um filho de Deus está em Cristo. Então, subentende-se que ele será alguém grato em sua maneira de ser. Temos no versículo aqui a palavra grega eucaristel. Versículo 18 aqui, cadê? Ali, em tudo dai graças. Nós temos aqui a palavra eucaristel. Alguém já ouviu essa palavra eucaristel? Ela é parecida com uma palavra em português. No meio católico, bem usado. Eucaristia. Essa palavra aqui. Transliterada para o português, eucaristia. Essa palavra, então, ela é bem conhecida, né, entre o meio católico, que lá entre a Igreja Católica é um sacramento onde, pelas palavras do padre, o pão e o vinho se transubstanciam, ou seja, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. O catolicismo funciona assim, eles creem dessa forma, alguns reformados também vão por esse caminho, e que nós não podemos concordar com isso, é um erro. Mas o significado dessa palavra no original é outro. No original grego, essa palavra eucaristel quer dizer agradecer, dar graças, prestar gratidão. E o significado ainda diz que eu devo agradecer, dar graças ou prestar gratidão. Isso pode ser feito ou só com palavras, só com as minhas palavras, ou também por meio da emoção de ser grato, que envolve o sentimento. Então eu posso agradecer, dar graças, prestar gratidão somente com as palavras, ou com palavras e com sentimento, com emoção. Um verdadeiro cristão que está andando em comunhão com Deus poderá passar por momentos de confusão, ou de dúvida, ou até de rebeldia, mas no final das contas sempre dará graças a Deus. Vamos ver o exemplo aqui de Asaf. Pedi para você ir lá no Salmo 73. É um salmo grande, por isso que eu pedi para você ir lá. Com toda certeza, Deus é bom para Israel. Esse não é um salmo só de Asaf, né? Asaf e a família de músicos de Israel. Com toda certeza, Deus é bom para Israel. Ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Olha ele começando o salmo. Eu tenho certeza que Deus é bom para o Israel. Ou seja, melhor, para com todos aqueles que têm um coração sincero. Quanto a mim, ele dá um testemunho pessoal. Os meus pés quase tropeçaram, resvalaram, né? Por pouco não escorreguei. Ele está falando aqui que por pouco ele não se desvia. Porquanto eu acumulava a inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia e em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas e pela terra faz espalhar a maldade de suas línguas. Por isso o seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei o meu coração puro e lavei as minhas mãos em sinal de inocência? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus
E então compreendi o destino dos ímpios. Então até aqui o que ele diz? Eu olhei os ímpios incrédulos, eles não têm os sofrimentos que eu tenho, eles não estão nem aí para Deus, eles são poderosos na terra e todo o povo segue eles como uma manada. E eu, do que adiantou eu ficar fiel a Deus? É o que ele está dizendo aqui. Servir a Deus, ir para a igreja, orar, me manter puro. Eu sofro mais do que eles. Então eu tinha uma tarefa muito grande aqui, acima das minhas forças, entender tudo isso. Até que eu entrei na casa de Deus, e então eu compreendi tudo. Ou seja, até que eu me voltei a Deus, aí eu comecei a compreender tudo. Esse é o segredo. Nós olhamos a nosso redor, a nossa volta, pensamos e não conseguimos chegar a uma conclusão porque é difícil entender certas coisas. Então nós precisamos nos voltar a Deus. E aí o Senhor Deus vai nos ajudar a entender as coisas. Versículo 18. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, eu era um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Olha o que ele está falando, olha. Quando eu curtia a inveja, quando eu invejava, os ímpios, os incrédulos, por eles terem as coisas e eu era um insensato, um ignorante, eu não sabia de nada. E a minha atitude para contigo é como de um animal irracional, a minha atitude para com Deus. Contudo, versículo 23, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Então, Asaf entende, olha, por mais que eu sofra, a eternidade dos incrédulos será de sofrimento eterno, afastado de Deus, mas eu viverei contigo para sempre. E o que desejo? Ele diz no versículo 28, eu porém tenho por felicidade, ou seja, eu sou alegre de estar na tua presença, Deus. Lembra que ele entrou na casa de Deus, a cultuar a Deus. Deposito minha plena confiança em ti. Então, ser grato a Deus envolve as emoções. É reconhecer com alegria que tudo que tem, tudo que você é, provém de Deus. E você é feliz por ser dependente dele, como Asaf. Asaf, no final das contas, reconheceu: Senhor Deus, eu sou feliz por depender de ti. Mas o homem sem Deus, ele quer ser dependente de alguém? Não. O homem não luta para ser interdependente, para depender só de si. Nós, como cristãos, ainda lutamos contra isso. Nós não gostamos de ser dependente de nada e de ninguém. É uma batalha que nós temos, por causa do orgulho que habita em nós. Mas Asaf chegou a um ponto que disse: Senhor Deus, eu me alegro em depender de ti, em ser um bebê que depende totalmente de ti para viver. E sendo grato, você então pode ser feliz por ser dependente de Deus. O homem incrédulo não é assim. Ele deseja ser independente de Deus. Então, irmãos, uma das coisas piores da vida cristã, não só da vida cristã, mas da vida em geral, é viver perto de pessoas que não são gratas. Por quê? Porque são pessoas exigentes. Eu coloquei a palavra exigentes entre aspas por dois motivos. Porque nós, como crentes, devemos ter uma exigência santa, fazer o melhor para Deus, e ser o melhor para Deus, ser exigente com a nossa vida espiritual. Mas essa exigência que eu coloquei aqui entre aspas, ela é pecaminosa.
Então, assim, é uma das coisas piores viver perto de pessoas não gratas, porque eles são exigentes pecaminosamente, são pessoas mal agradecidas, não agradecem, são pessoas ranzinzas, são pessoas reclamadoras, são pessoas murmuradoras. Uma pessoa não grata é uma pessoa irritadiça, enojada, mal-humorada e implicante. Uma pessoa não grata, ela destrói relacionamentos, ela destrói principalmente casamentos. É uma pessoa que não consegue ter relacionamento duradouro com outra pessoa, porque ninguém aguenta uma pessoa mal agradecida. Então, se você está passando por essa situação, não adicione mais reclamação no depósito da vida. Não reclame de não ter ninguém por perto, por ter o hábito de reclamar. Então já começa por aí, não reclame disso, por ter esse hábito, mas faça uma reflexão e mude suas atitudes. Conforme Romanos 2:2, transformação da mente, mudar a maneira de pensar. Desde 2018, que eu tenho pastoreado, e de lá para cá sempre tenho procurado fazer aconselhamentos com pessoas. E muitas vezes eu dou certos conselhos, e passa alguns dias, alguém vem com um conselho que não é o que eu dei, mas não é o que eu dei, não é meu, é bíblico. Vem com um conselho secular, vem com um conselho do mundo. Eu fico pensando, mas a pessoa não entendeu, porque foi dado o conselho bíblico e ela quer seguir o conselho do mundo. Isso muitas vezes é uma luta, porque nós nascemos aprendendo do mundo como se viver a vida, e é uma luta trocar as orientações seculares pelas orientações bíblicas, mas é possível, dá para fazer isso. Lá no nosso versículo, 1 Tessalonicenses 5,18, nós temos uma ordem de sermos gratos. Gratidão é uma ordem, devemos obedecer, não é uma sugestão, não é uma opinião que Deus está pedindo a mim sobre como eu devo viver a vida. Gratidão é um comando. Mas a Bíblia também afirma que, agora eu vou falar aquilo, o ambiente do culto é um dos momentos mais propícios para a gratidão. 1 Coríntios 14,16 diz o seguinte: de outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? Paulo está tratando aqui sobre o dom de línguas. Se for para lá, capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está tratando sobre o dom de línguas do culto público. Então ele está falando do culto público. E o versículo diz que no culto público eu dou ações de graças. Olha que interessante. Mas eu não quero chamar a atenção para a questão das línguas. Aqui eu quero chamar a atenção para as seguintes palavras de Paulo: a tua ação de graças, que Paulo fala ali. Como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a tua ação de graças? Ou seja, eu estou dando graças a Deus em línguas, e como aquele que não sabe interpretar, não tem dons, ou que não é instruído, que está no culto ali também, até mesmo visitante, vai dizer amém se ele não entende o que eu falo, se ele não entende por que eu estou dando graças. Então Paulo está tratando disso, Mas o que é interessante é que aqui no culto eu dou ações de graças. Eu sou grato a Deus no culto público. Eu venho ao culto para dar graças a Deus. Então, irmãos, por isso que é interessante participar de todo o culto, não de parte dele. Por isso que é interessante nós sermos responsáveis com o horário de chegada, não atrasar. Como o irmão o senhor falou, pensei que ia ter só um quarteto aqui, porque quando começou o culto não tinha ninguém. É uma questão de ser grato. Eu vou ser grato a Deus, respeitando o horário, eu vou ser grato a Deus, participando das músicas, não de forma para cantar só. Vou cantar porque tem que cantar, tudo, aquela coisa chata, e depois passa e já cumprir. Não, eu vou cantar porque eu quero ser grato a Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez a mim durante a semana. Então Paulo está mostrando que no culto
damos graças a Deus, ou seja, nós somos gratos a Ele no culto público. Nesse caso, se alguém está fazendo isso através do dom de línguas, outros que não entendem tal linguagem não poderão dizer amém, concordando com a gratidão do irmão, né? Conforme Paulo está explicando. Mas conforme esse versículo, uma das coisas que os crentes fazem no culto é oferecer graças a Deus, é ser grato a Ele. O povo de Deus oferece gratidão a Deus no culto, através dos cânticos e por causa de sua palavra. E eu particularmente gosto muito de ouvir os irmãos participando do culto. Às vezes ouço o irmão cantando alto, não importa se estiver desafinado, o que importa é que eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor Deus tem me derramado na minha vida. E vários irmãos têm chegado a mim durante as semanas e falado: pastor, Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem feito aquilo, e eu fico muito alegre. Vou falar um aqui, né, que o irmão Adelson já colocou em público, né, mas o irmão Adelson sofreu aquele acidente e ele estava lá, foi quem? 2020? O acidente? 19. E os irmãos sabem que desde lá até hoje ele estava em luta e oração. E às vezes ele, como eu também, como você também, a gente fica desanimado, a gente puxa a vida, a coisa não vai, e o homem injusto, ele sempre fala para mim: a justiça brasileira não é boa, mas não é só a justiça brasileira, né? E eu concordava com ele, porque tudo demorado, não sei o quê, e um quer roubar o outro lá, né? Mas ele me ligou essa semana, não lembro qual dia que ele me ligou, acho que foi na terça ou na quarta, né? Ele disse: pastor, eu estava chorando aqui antes de ligar para o senhor. Então eu parei de chorar e liguei para o senhor dizendo que parte saiu parte. Então assim, eu disse: irmão, isso é um testemunho. Pastor, hoje à noite, foi na quarta, hoje à noite eu vou ao culto agradecer, dar testemunho. Isso é maravilhoso. Agora olha que interessante, que é isso. Às vezes tem irmãos que dão um amém, glória a Deus. Às vezes a Nereide faz isso, eu gosto muito, é muito bom, é especial isso. Então, a participação do culto com as emoções nos cânticos da mensagem. Será que é pelo motivo de muitos cristãos não terem um coração agradecido a Deus? Não gostarem de participar muito dos cultos de domingos e de quartas-feiras? Alguns eu sei que não podem, né? Mas alguns escolhem não vir. Será que é por esse motivo de não ser grato? De não reconhecer as bênçãos de Deus durante a semana? Porque durante a semana Deus me abençoa. Então quando chega o sábado, o meu coração está fervendo, porque eu quero ir domingo de manhã ao culto, ser grato a Ele pelo que Ele me abençoou durante a semana. Então será que eu não estou mais reconhecendo que Deus está me sustentando, que Deus está me abençoando, que Deus está me ajudando, me confortando durante a semana? Eu não vejo as bênçãos de Deus, eu não vejo a mão de Deus. Porque assim, eu não posso dizer que Deus não nos abençoa, porque a Bíblia ensina que Deus abençoa até mesmo os incrédulos. A Bíblia ensina que Deus derrama chuva e sol, até mesmo aos incrédulos Ele alimenta. Então eu não posso dizer, seria uma blasfêmia eu falar que Deus não abençoa a humanidade, muito mais os seus filhos. Então Deus abençoa a minha vida e a sua vida. Então será que essa falta de desejo que eu tenho de vir aos cultos, ou de não cumprir, ou de vir de qualquer jeito, ou de não ser responsável com os cultos, é porque eu não consigo enxergar Deus abençoando a minha vida? Será que eu me acostumei com as bênçãos de Deus, que eu vejo isso como uma normalidade, que eu vejo isso como eu mereço, se Deus não me abençoar, Ele é culpado? Será que é dessa forma? Ou será que, não, aconteceu isso, obrigado Senhor Deus, eu nem merecia, e o Senhor me abençoou? Então pense na seguinte imagem: durante a semana um filho de Deus passa por diversas questões, algumas boas, outras nem tanto, mas ele é um crente fiel, ele sempre está agradecendo a Deus. Então quando chega o dia de culto, um pouco antes, sábado à noite, ele deseja desesperadamente vir ao culto para ser grato a Deus, juntamente com os demais irmãos. Ele tem o culto público como o clímax de sua gratidão a Deus.
Mas um crente ingrato, um crente ranzinza, um crente que não reconhece as bênçãos de Deus sobre a sua vida durante a semana, não terá esse enorme desejo de se fazer presente no culto para ter o clímax de gratidão a Deus, porque ele não tem clímax, ele não tem o ponto mais alto, ele não tem o ápice, ele não tem um apogeu, ele não tem um auge de sua vida de adoração a Deus durante a semana. Então, mesmo que ele se faça presente no culto, tal culto não será um culto de gratidão, porque ele não teve clímax de adoração e de gratidão durante a semana. Foram somente momentos de reclamações e murmurações. Ele nem teve um começo durante a semana, ele nem teve um ponto de início na semana para chegar no sábado à noite, que é o desejo de vir ao domingo ter o clímax, o final, o auge da sua vida de adoração e gratidão a Deus. Um crente assim, muitas vezes, quando vem ao culto, vem forçado. Eu conheço igrejas que eles vêm forçados, não deveria, e continuará sendo no culto o que ele é durante a semana. Ranzinza, murmurador, reclamará de tudo, reclamará do louvor, do pregador, do professor, do tempo, e etc. Isso, irmãos, é um caos. Então, sábado à noite, eu não vou dormir a 1 hora da madrugada, às 2 horas da madrugada, eu vou dormir mais cedo, porque eu quero descansar bem, porque de manhã eu quero levantar com o meu corpo em plena saúde, para ir ao culto e adorar a Deus em plenitude, para aproveitar o culto, para ser feliz e alegre com os demais irmãos, e conseguir chegar antes do horário. Isto é um caos, mas há esperança. A esperança para deixar de ser murmurador. Há um remédio eficiente. A chave está em começar sendo agradecido pelas pequenas coisas, pois o agradecimento é o remédio. Então você pode estar sentado nesse banco aí por 40 minutos ou 45 e de repente as minhas costas às vezes doem nesses bancos, mas eu posso... Senhor Deus, minha costa está doendo, mas obrigado por ter um banco aqui dentro da igreja. Esse é um banco bom, de uma maneira boa, né? Éramos agradecidos a Deus por quando nós tínhamos antes do estacionamento, que tinha bastante areia, mato e tudo é barro, né? E continuamos sendo agradecidos por jeito que está. E se um dia conseguimos cobrir todo ele, seremos agradecidos. Obrigado, Senhor Deus. Eu sei que há muitos crentes em nossa igreja passando por momentos de lutas. E eu sei que muitas vezes você fica desanimado, triste, desencorajado. Mas não desista. Continue sendo grato a Deus pelo sustento e pela graça dele sobre a sua vida. Para aqueles que não estão tendo uma vida de hábito de gratidão, eu apelo para que você se arrependa, que você peça perdão a Deus e inicie hoje mesmo uma vida no mar de gratidão e colha dos frutos espirituais por ser uma pessoa grata a Deus por tudo, porque uma pessoa grata é uma pessoa com o coração muito abençoado, é um homem bem-aventurado. Amém?